por que alguns filmes prendem a gente e outros não. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sou Filmes, canal que ajuda você a fazer cinema, que ajuda você a escrever roteiros, que ajuda você a desenvolver projetos audiovisuais. Eu sou a Ariane Soares e nós estamos aqui hoje para falar de conteúdo muito importante. Você já parou para pensar por que alguns filmes prendem você e outros não? Quando a gente já trabalha na área há algum tempo, principalmente ensinando, lecionando, gerando conteúdo, recebendo perguntas, conhecendo vocês, conhecendo um pouquinho do trabalho de vocês, entendendo um pouquinho das dúvidas que vocês carregam, a gente começa a entender por que lá atrás alguns professores nossos diziam o que diziam e a gente não entendia o porquê. A gente fica meio que do outro lado da mesa. E o tema desse vídeo me fez pensar numa coisa muito interessante. Por que alguns filmes prendem a gente e outros não? Eu já falei sobre esse tema antes, né? Aqui alguns vídeos para trás, aqui uns 2 anos atrás, eu já falei sobre esse vídeo, já falei sobre isso também lá no nosso canal no Instagram. E surgem algumas questões interessantes. Pessoas, roteiristas, vocês que querem a todo custo defender a obra de vocês com unhas e dentes. Muitos de vocês, gente, eu amo isso, tá bom? Não é uma crítica não, eu amo isso, é só um comentário. Vocês defendem o projeto e o trabalho de vocês com unhas e dentes. E isso é muito bacana, mas eu quero que você entenda o meu ponto de vista. Quando eu falo que o filme precisa prender a atenção do espectador nos primeiros 10 minutos, eu recebo às vezes alguns comentários assim, porque a pessoa vai desistir, o roteiro, quando eu falo o roteiro precisa prender a atenção ali nas primeiras 10 páginas, porque senão você desiste de ler. Isso acontece, gente, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, isso acontece em qualquer área da vida. Se o filme não te prender nos primeiros 15 minutos, você vai mudar de canal. Tá? Se o livro não te prender nas primeiras páginas, você vai desistir de ler o livro. Se a conversa com alguém, se você está conhecendo alguém agora e você está lá conversando, se aqueles primeiros momentos de conversa, se aquele primeiro jantar, se aquelas primeiras trocas de mensagem no WhatsApp não prenderem a sua atenção, você vai dar o fora. Você sempre vai dar o fora, vai vazar, vai meter o pé em qualquer tipo de situação que não prenda a sua atenção. Você está conversando com um amigo e um amigo começa a contar uma história. Nos primeiros minutos aquela história não chamar sua atenção, a sua mente começa a divagar, a sua mente começa a viajar enquanto o seu amigo está contando a história dele. Você está ali, marcou um encontro, você vai conhecer a garota, você vai conhecer o cara, você está ali no encontro, você está ali no primeiro jantar, no primeiro rolê. E aí vocês sentam para conversar. E ali naquela primeira conversa, você vai saber se você vai querer um segundo encontro ou se aquele dali já deu, já basta. Por quê? Porque é a primeira impressão e com o filme é a mesma coisa. Eu já recebi comentários aqui questionando esse meu ponto de vista, falando assim, mas às vezes o roteiro fica bom na metade. Às vezes você desiste de ler até a página 10, mas foi depois da página 10 que o filme começa a ficar bom. Gente, o filme precisa ser bom a partir da primeira cena. O filme não tem que começar a ficar bom na metade. A série não tem que começar a ficar boa no segundo ou no terceiro episódio ou na segunda temporada. O filme não tem que começar a ficar bom na metade. O roteiro não tem que começar a ficar bom lá na página 50. O livro não tem que começar a ficar bom no capítulo 8. Tudo precisa começar bom, porque você precisa prender a atenção do espectador na primeira página do livro. Você precisa prender a atenção do leitor na primeira página do livro. Você precisa prender a atenção do espectador nos primeiros minutos de roteiro. Você precisa prender a atenção do leitor nas primeiras páginas do seu roteiro. Precisa ser no começo, precisa ser no primeiro encontro, precisa ser na primeira leitura, na primeira página, precisa ser ali. Porque se não for ali, já era. A gente vai
botar o roteiro de canto. A gente vai empilhar o roteiro em outra pilha. A gente vai mudar de canal. A gente vai sair da sala de cinema. Eu já saí da sala de cinema no meio do filme. Por quê? Porque não tava dando. Não deu pra levar o filme até o final. Não deu. Não deu. Não sei se eu já tava na TPM naquela época. Enfim, não deu. Eu já saí na sala de cinema no meio do filme. Já abandonei série, já forcei a barra para gostar de série mesmo assim, mas não deu. Por quê? Porque não prendeu a nossa atenção de primeira. Então a questão não é o leitor ou o espectador ter a paciência de esperar o seu filme ficar bom lá na metade. Não é o leitor que tem que ter a paciência de esperar o seu roteiro chegar na página 30 para começar a ficar bom. Não, é você que está escrevendo, é você que está produzindo, é você que está desenvolvendo, é você que está filmando, que tem que encontrar os meios de começar a sua história e de maneira impactante. Seus personagens precisam gerar identificação com o público. O público, o leitor ou o público, quem quer que seja, precisa se identificar de alguma forma. Precisa se identificar com o personagem, se identificar com a história, se identificar com o objeto que seja. Ele precisa ter algum tipo de identificação. Se identificar com o gênero, precisa haver algum tipo de identificação para a atenção ficar presa e o leitor ou espectador querer saber como é que aquela história vai continuar e como aquela história vai desenvolver até o fim. Não é o espectador que tem que ter paciência de chegar na metade do filme, não é o leitor que tem que ter paciência de chegar na página 30 do roteiro. É você que está escrevendo, que precisa voltar nas suas primeiras cenas e entender se as suas primeiras cenas têm o impacto que elas precisam ter para um bom filme. Combinado? É você, roteirista, que precisa impactar nas primeiras cenas, precisa chamar a atenção nas primeiras cenas. Beijo no coração, fica com Deus e vamos recapitular esse roteiro aí e vamos desenvolver um roteiro bom desde a primeira cena. Tchau, tchau!